Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago o passo a passo desse suplá, ou centro-lugar americano, que você também pode usar como centrinho de mesa, um mini centrinho de mesa, ou aí na mesinha de centro, porque ele tem um tamanho um pouquinho maior do que o suplá tradicional. Essa peça é a criação da Lucineide, do ateliê Lucineide Crochê, vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram dela. Foi ela quem criou essa peça, desenvolveu, e as seguidoras dela me pediram, né, para que ela gravasse. Como ela não grava, ela pediu para que eu reproduzisse essa peça em videoaula para vocês. Então, tá aqui, ela fez em vermelho, ficou lindíssimo. Aqui eu reproduzi em um tom de rosa. E ela fica, então, assim, o caimento ficou perfeito, eu fiz fielmente todos os pontos, os aumentos, assim como ela reproduziu lá na peça dela, ok? Trabalhei aqui com o fio 6, se você quiser que ela fique um pouquinho menor, você pode estar trabalhando também num fio 4, aí substituindo aqui os multicolor pelo Duna, que vai ficar muito bonito também. A minha peça aqui ficou com 47 centímetros, então é um tamanho maior, para quem gosta de uma peça maior. Essa é uma boa opção, e pode usar também como mini centrinho, eu achei que uma mesinha de centro vai ficar bem legal, certo? Então, vamos para o passo a passo. Para trabalhar essa peça, eu vou utilizar, então, o Barroco Natural da Círculo, fio 6, então esse daqui. Vou usar também Rosa Merlot, é o Barroco Multicolor Rosa Merlot. Aqui eu já tenho ele enovelado, ele não vai muito fio. O verde eu vou usar aqui um Barroco Multicolor Verde Gramado. Vou usar também o fio Encanto dourado, mas ele vai bem pouquinho, é só um detalhe mesmo, é opcional. Vou usar, então, o Encanto dourado. Uma agulha 3,5 e uma tesoura para mim estar, então, fazendo os arremates. Vou iniciar, então, pela base com o fio cru e vou fazer o anel mágico. Quem não quiser fazer o anel mágico, pode fazer as correntinhas, ali umas 5 a 6 correntinhas, mas eu sugiro que o anel mágico ele fica mais fechadinho, fica mais bonito. Vou deixar uma sobrinha aqui, vou passar aqui nos meus dedos, traçando ele para cá, venho aqui com a minha agulha, busco meu fio e faço uma correntinha aqui para travar esse anel. Agora, eu posso soltar aqui do meu dedo que ele não vai desmanchar mais. Venho dentro do anel, aqui onde eu fechei direto, já venho dentro aqui, busco meu fio e faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu faço mais uma correntinha. Esse ponto baixo e essa correntinha já equivalem ao meu primeiro ponto alto. Laço o fio, volto dentro do anel e aqui dentro eu vou fazer mais um total de 13 pontos altos, que contando então com esse primeiro aqui, vou ficar com 14 pontos altos dentro do anel mágico. Vou aqui então completar os meus. Feito aqui então os 14 pontos, eu vou ir fechando aqui. Não vou fechar tanto, mas para que eu consiga fechar aqui essa carreira. Então, 14 pontos altos, contando com o primeiro ponto baixo e a correntinha aqui que equivalem ao primeiro ponto. Contando eles, eu completei 14 pontos altos. Agora, eu venho aqui, então, onde eu subi o ponto baixo e a primeira correntinha, eu deixo bem apertadinho aqui, venho nessa correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo para mim fechar, então, essa carreira. Eu vou fazer a finalização desta maneira, e vocês podem fazer a critério de vocês, o que vocês já estão acostumados. Eu vou mostrar aqui como que é a maneira que eu faço aqui o fechamento de carreira, ok? Feito aqui o ponto baixíssimo, eu vou dar uma leve alongadinha para eu não perder esse fio da minha agulha, do meu trabalho aqui, para eu soltar da agulha ele não se desfazer. E eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho alto, finalizei neste ponto aqui, no próximo pontinho alto, eu venho por trás, introduzo a minha agulha nessas duas alcinhas que ficam aqui, do ponto alto. Então, introduzo a minha agulha aqui. E vou passar essa laçadinha que eu soltei aqui na minha agulha para mim puxar ela lá para trás. E assim vai ficar bem fechadinho aqui, bem finalizada a carreira, e a gente já vai subir a próxima. A próxima carreira eu vou subir exatamente aqui, ó, aonde eu tenho neste ponto. Ó, então, o pontinho primeiro é esse aqui, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. No ponto seguinte, o primeiro ponto alto, eu puxei lá para trás, e é nele que eu vou começar a trabalhar. Com a minha alcinha aqui atrás, eu dou aquela leve ajustadinha para que eu consiga voltar aqui, introduzir a minha agulha, buscar o meu fio lá atrás e fazer aqui um ponto baixo. E vou fazer mais uma correntinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou voltar nesse mesmo espaço e fazer mais um ponto alto. Laço o meu fio,
próximo ponto aqui e faço aqui 2 pontos altos também. Então, eu tinha 14 pontos, nessa carreira agora eu vou duplicar. Eu vou ficar, então, com 28. Para cada ponto alto da base, da primeira carreirinha, eu vou colocar agora 2 pontos altos dentro dela. Vou ficar, então, com um total de 28. Aqui, como é um trabalho menor, é um supply, eu não vou estar pegando a argolinha de trás, que eu gosto bastante de trabalhar somente com a argolinha de trás, para que fique esse detalhe em nervura. Aqui, como é uma peça menorzinha, eu tô trabalhando, vocês podem observar, eu estou colocando aqui, ó, dentro das duas alcinhas. Ele fica um trabalho mais firme, tá? Eu gosto bastante da nervurinha, mas nesse caso eu vou trabalhar assim. Então, eu vou assim por toda essa carreira, trabalhei aqui até o penúltimo ponto. Porque aqui eu quero sempre que vocês observem, aqui vou até fechar um pouquinho mais o meu anel, ó, fica bem fechadinho. Eu mudei lá para trás para finalizar a carreira, e ficou essas duas alcinhas, que é exatamente aonde eu puxei o meu ponto baixíssimo. Então, aqui é as duas alcinhas onde eu vou trabalhar os meus últimos pontos. Então, eu tenho 26, eu preciso de 28 aqui, ó. Ele é um pouquinho mais apertadinho, mas aí você coloca ali e ela vai ficar perfeita a finalização. Então, nesta alça eu venho ali e coloco 2 pontos altos também. Agora sim, eu fiquei, então, com um total de 28 pontos. Vou aqui, ó, fiz o ponto baixo e a correntinha. Na correntinha, eu venho aqui, introduzo a minha agulha e faço aqui também um ponto baixíssimo. Vou alongar um pouquinho para mim não perder aqui esse fio do meu trabalho e vou no próximo ponto alto. Tem um pontinho primeiro que eu fechei. Eu vou no ponto seguinte. Introduzo a minha agulha de trás para frente, entre essas duas alcinhas, coloco essa alcinha que eu soltei na minha agulha e puxo ela lá para trás. Então, aqui eu finalizei a segunda carreira. Aqui eu dou uma ajustadinha para ela ficar mais leve na agulha, para que eu consiga voltar no ponto trabalhar. E vou voltar nesse ponto que eu fechei, que eu puxei lá para trás, vou introduzir minha agulha, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Sempre esse ponto baixo e essa correntinha, para mim, equivalem a um ponto alto. E aqui eu vou colocar mais um ponto alto para estar criando um aumento. Então, fiz aqui 2 pontos altos. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto alto. No ponto seguinte, 2 pontos altos. No ponto seguinte, um ponto alto. Então, essa carreira, ela vai ser toda assim, um aumento, que seria, então, 2 pontos altos no mesmo espaço e um ponto sozinho. Um ponto sozinho e 2 pontos altos no mesmo ponto. E vou fazer isso, então, por toda aqui a minha volta aqui da terceira carreira. Terminei aqui, cheguei ao final, então, da terceira carreira, sempre fazendo um aumento e um ponto sozinho. Aqui eu finalizo, então, com um ponto sozinho dentro daquele ponto baixíssimo, puxando aquelas duas alcinhas do ponto baixíssimo onde eu finalizei a carreira anterior. Fiz o ponto alto, eu venho aqui, ó, tenho o ponto baixo e a correntinha onde eu fiz o primeiro ponto, eu introduzo a minha agulha na correntinha e puxo aqui um ponto baixíssimo. Dou aquela leve alongadinha, venho no ponto seguinte, nas duas alcinhas, introduzo a agulha, busco a alcinha e puxo ela lá para trás. Dou aquela ajeitadinha para eu conseguir virar aqui para ela trabalhar. Nesse ponto onde eu puxei lá para trás, eu venho, faço um ponto baixo e uma correntinha, que são o meu primeiro ponto alto, laço meu fio novamente e volto nesse mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Vou no ponto seguinte, faço um ponto alto, no ponto seguinte, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz o meu primeiro aumento e eu tenho 2 pontos altos. E no meu próximo ponto, eu vou colocar 2 pontos no mesmo espaço, fazendo aqui mais um aumento. Nos pontos seguintes, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. Então, a sequência dessa carreira, que é aqui, ó, a quarta carreira, será um aumento, 2 pontos sozinhos. Um aumento, 2 pontos sozinhos. Vou fazer isso, então, por toda a volta até chegar aqui ao final. Então, chegando aqui ao final da quarta carreira, então, sempre nessa sequência de um aumento e 2 pontos altos. Então, ó, fiz um ponto e vocês têm que sempre lembrar. Então, o pontinho vai estar aqui, ó. O último pontinho sempre é feito aonde eu finalizo a carreira anterior. Fica aqui, ó, as alcinhas aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo. Eu venho aqui e faço um ponto alto. Então, ficou certinho, ó. Tem um aumento aqui, 2 pontos altos, e aqui o primeiro eu já iniciei com aumento. Então, ficou a sequência exata. Venho aqui na correntinha onde eu subi aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, vou fazer aquele procedimento, vou soltar da minha agulha, vou no ponto da frente, no ponto seguinte, e puxo lá para trás. E vou aqui subir novamente a próxima carreira.
Então, exatamente em cima do pontinho onde eu puxei lá para trás, eu volto, busco e faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço o fio nesse mesmo espaço, nesse mesmo pontinho, eu faço o meu primeiro aumento. Então, faço um ponto alto novamente. Nos pontos seguintes agora, então, vai ser 3 pontos altos sozinhos, e aí eu vou fazer o aumento. Então, meu aumento está aqui no início, 3 pontos altos sozinhos, e agora eu venho aqui no ponto seguinte e faço aqui 2 pontos altos juntos. Vou repetir isso, então, por toda aqui a minha volta desta quinta carreira. 3 pontos aqui sozinhos, e agora eu faço o aumento. Então, vai dar bem certinho também nessa próxima carreira. Então, vocês vão fazer aqui por toda a volta, cuidando com a sequência e não esquecendo de fazer os aumentos. Tá dando bem certinho para ver aqui o aumento, 3 pontos sozinhos, o aumento. Vou seguir isso, então, por toda essa volta. Então, finalizei aqui a quinta carreira, deu bem certinho. Olha só como tá ficando bonita a nossa base, e é feito assim, ó, com os 14 pontos, ela ficou retinha, bem certinha. Então, a finalização aqui, só repetindo, então, da quinta carreira, a sequência é um aumento e 3 pontos sozinhos, ele fechou aqui, ó, exato, certinho. Eu fiz aqui os 3 pontos, já fiz aqui o ponto baixíssimo, e agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo. Mas antes, eu vou só passar uma dica que a gente terá apenas 2 aumentos nessa carreira de pontos baixos. Vou fazer ponto sobre ponto e apenas 2 aumentos. E vocês podem colocar aleatoriamente em qualquer ponto que vocês queiram. Eu vou marcar mais ou menos aqui, só para que eles não fiquem um muito perto do outro. Então, vocês vão pegar 2 marcadores. Quem não tem marcador, usa aí um pedacinho de fio de outra cor. Em qualquer ponto aqui, ó, tô com a minha agulha lá, ó, por um exemplo. Vou dobrar a minha peça no meio. E no ponto que mais ou menos der aqui, ó, na pontinha aqui, eu coloco o marcador. E a mesma coisa aqui do outro lado. Não precisa ter um número exato, vocês contarem certinho, só uma direção, para que eles não fiquem esses aumentos um do ladinho do outro. Então, vai ficar aqui, ó, um em cada ponta aqui, ó, tá? Um de um lado e outro do outro, certo? Quem não quiser colocar marcador, apenas lembre de colocar 2 pontinhos de aumento, 2 pontinhos baixos de aumento nessa carreira. Então, aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo, eu vou fechar a carreira aqui, ó, para iniciar da mesma maneira que eu fazia nas carreiras de pontos altos, para que ele fique perfeito. Então, soltei a alcinha, fui ali no ponto seguinte, vou puxar ela lá para trás, dou aquela ajustadinha para eu conseguir aqui, ó, voltar, introduzir aqui e fazer o ponto baixo. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro pontinho baixo. E vou fazer agora um ponto baixo para cada um desses pontos altos que a gente fez. E quando eu chegar aqui no meu marcador, eu vou tirar ele e dentro do pontinho do marcador eu vou colocar 2 pontos baixos, perdão. Tô chegando aqui, vou fazer aqui junto com vocês. Então, não estou contando, mas eu vou ficar com um total de 72 pontos. 72 pontos baixos. Ó, fui fazendo ponto baixo para cada ponto, cheguei aqui no pontinho onde eu havia colocado o marcador, eu removo ele, eu não vou utilizar ele de novo, já posso tirar. E aí, nesse pontinho, eu faço um e faço 2 pontinhos baixos. E vou seguindo. Ponto baixo para cada ponto. Quando eu chegar aqui no outro marcador, eu também, mesma coisa, removo ele. Dentro dele eu faço 2 pontos baixos e sigo ponto baixo para cada ponto alto, tá? Então, vou fazendo isso até aqui onde eu iniciei, então, a minha carreira. Então, eu cheguei aqui ao final, ó, o último pontinho baixo, exatamente aqui no ponto onde eu finalizei a carreira anterior. Não vou esquecer de fazer esse pontinho, porque ele vai ficar faltando. Fiquei aqui com um total, então, de 72 pontos baixos. Eu vou agora fechar, ó, exatamente no pontinho baixo, aqui primeiro onde eu fiz, ó, vai ter essas 2 alcinhas aqui bem no início dele. Então, aqui eu venho, introduzo a minha agulha e faço aqui o ponto baixíssimo. Alongo meu fio, vou no ponto baixo seguinte, introduzo a agulha de trás para frente, busco aqui esse pontinho e puxo lá para trás. Vou sempre finalizar aqui assim. Aqui eu volto nesse pontinho onde eu puxei para trás, faço um ponto baixo e uma correntinha, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto baixo, venho e faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando aqui, então, com 5 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto da base e repito esses bloquinhos, então, de 5 pontos altos. 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos, vou repetir. Então, 1, 2, 3 correntinhas, vou pular um pontinho baixo da minha base e repetir 5 pontos altos.
Então, essa vai ser a sequência por toda essa volta. Então, 5 pontos altos, 3 correntinhas pulando um ponto. Vou fazer isso, então, por toda a minha volta. Então, chegando aqui, ó, ao final, deu bem certinho. Fazendo aqueles 2 pontinhos de aumento, então, fiz aqui, ó, os meus 5 pontos altos. E o pontinho que eu tenho que pular está aqui, ó. É o pontinho que a gente sempre fecha a carreira, é o pontinho que eu vou ter que pular. Então, vou fazer aqui as minhas 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na correntinha onde eu subi ali, fazer o pontinho baixíssimo. Eu vou soltar aqui da minha agulha, vou no ponto seguinte, vou buscar aqui essa laçadinha lá pra trás, e aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou alongar aqui, ó, um pouquinho, não precisa alongar muito, e vou cortar aqui esse fio, que aqui eu já vou encerar com esta carreira. Aperto bem aqui pra não escapar, depois eu venho e puxo ela, transpasso por trás das alcinhas aqui, pra arrematar bem caprichado. Aqui eu fiquei, então, com o total, ó, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços, onde eu vou fazer, então, agora a próxima carreira. Meu fio aqui na cor rosa merlot, e eu vou fazer, então, a laçadinha na minha agulha. Ó, vou girar aqui, e aqui eu tenho, então, a minha primeira laçadinha, tá? Vou começar aqui por qualquer um desses espacinhos, vocês podem tanto tá vindo colocar aqui, ó, o pontinho baixo na laçadinha, subir 2 correntinhas ou 3 para dar a altura do ponto alto e seguir. Eu vou fazer já direto o ponto alto, e não é difícil, só prestar atenção aqui. Então, eu tô com a laçadinha na agulha, e eu vou laçar mais uma vez, tá? Então, ó, se eu girar, soltar, ela vai girar, então, eu preciso cuidar para isso não acontecer. Eu laço e seguro aqui, como se eu fosse fazer, então, vou iniciar o ponto alto. Então, aqui eu tenho as 2 laçadinhas, eu venho aqui, busco meu fio e dou uma leve alongada. Não alonga muito e não alonga pouco. Cuida para alongar sempre eles na mesma proporção. Alonguei, tô cuidando aqui para a laçadinha não girar. Laço novamente, venho nesse mesmo espaço, laço e puxo. Mais uma vez, laço e puxo. E estou com as laçadinhas aqui. Então, aqui eu vou ficar com um total, ó, de 7 alcinhas na minha agulha, tá? Vou buscar o meu fio e vou passar entre as 6 primeiras, e vai ficar aquela uma onde eu iniciei ali o meu trabalho. Eu lacei a primeira ali para começar meu trabalho nessa cor. E agora eu venho e finalizo aqui essas 2 aqui. Faço aqui 3 correntinhas, laço meu fio e vou repetir esse processo, fazer o ponto puxo. Laço e puxo, laço e puxo, laço e puxo, tá? Deixa eu até aproximar aqui. Aqui, aproximei a câmera, então, ó. Fico com todas as laçadinhas na minha agulha, agora eu venho aqui, tiro 6, fico com 2, e aqui eu tiro todas. Vou fazer aqui, entre um vezinho de puff e outro, 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Fiz as 4 correntinhas, eu vou aqui no próximo espaço, laço meu fio, faço aqui, ó, 1, laço e puxo, laço e puxo. Aqui eu tiro as 6 primeiras, ficando apenas 2. Agora, eu finalizo. Faço 1, 2, 3, laço meu fio, venho no mesmo espaço, ó, puxo aqui, não alongo muito, também não alongo muito pouco, senão ele vai ficar muito curtinho, ó. Tá aqui nessa altura aqui vai ficar ótimo. Tiro aqui, e agora tiro todas. Faço as 4 correntinhas e vou repetindo, então, esse processo aqui por toda essa volta. Então, chegando aqui no final, fazendo os puffs, finalizei o último, fiz as 4 correntinhas, e venho aqui, ó, bem onde eu iniciei aqui, ó. E faço aqui um ponto baixíssimo pra mim travar aqui e fechar essa carreira. Fiz aqui, então, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou alongar um pouquinho o meu fio pra mim cortar ele, então. Aqui eu também já... A próxima carreira será, então, com outra cor. Então, ele vai ficando assim. Ele dá essa leve, ó, sensação de estar puxando aqui, mas, ó, se arruma, ele vai ficar certinho. E quando a gente colocar, então, a próxima carreira, ele vai se assentar bem certinho. Dando sequência aqui, então, eu vou voltar a trabalhar com o meu fio cru, aqui o mesmo da base. Vou fazer aqui a minha laçadinha na minha agulha. E vou trabalhar. Vou começar em qualquer um desses pontos aqui, ó. Desses espaços de 4 correntinhas. Ele tem, quem já fez aí o centro de mesa labelle, que ele é um ponto bem semelhante, é inspirado naquele trabalho. Então, ele tem alguns pontos diferentes, tá? Algumas pequenas adaptações para que ele melhore ainda a execução do trabalho. Então, aqui eu vou começar direto aqui nessas alcinhas, fazendo já o ponto alto. Eu não vou fazer o ponto baixo e subir as correntinhas, eu vou, ó, laçar aqui o meu fio e vou vir aqui, ó, na alcinha. Então, eu vou laçar, venho direto na alcinha aqui, ó,
seguro para ela não girar e faço aqui, ó, um ponto alto. Ele vai finalizar bem certinho. Essa pontinha depois a gente arremata no final. Fiz um ponto alto, vou fazer aqui mais um. Aqui, então. Tem aqui três pontos altos, tá dando para visualizar bem. 4 e 5. Fiz 5 pontos altos, dou aqui aquela puxadinha, porque a gente vai duplicar esses 5 pontos altos. Aqui temos o espaço, mas ele vai dar certinho. Faço aqui, ó, 2 correntinhas de separação e vou repetir aqui. 5 pontos altos dentro, então, desse espaço aqui. Vai passando aqui, ó, vai puxando que ele vai acomodar aí certinho. Completei aqui, deixa eu conferir. Então, ó, 5 pontos altos, 2 correntinhas de separação para formar, que vai formar esse biquinho, e novamente 5 pontos altos. Aí, a diferença aqui do trabalho lá do centro de mesa Labelle, que lá a gente vinha e prendia pontos aqui nessa alcinha. Porém, depois, para vir com o ponto puff, ele ficava aquela sujeirinha, às vezes, aparecendo. Vocês podem fazer daquela maneira, quem quiser, pode vir aqui fazer o ponto baixo e aí seguir. Eu vou fazer diferente aqui, que a Lucineide, minha amiga, que é a criadora dessa peça também, me deu a dica, que ela fez assim, e eu tô reproduzindo a peça dela. Então, eu vou aqui fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio e vou vir na próxima alcinha aqui, ó. Não é a alcinha de dentro do puff, é a alcinha que separa aqui, ó, um vezinho de puff do outro. Venho nessa alcinha e vou repetir ali esse trabalhado. Vou fazer 5 pontos altos. 3, 4, 5. Aí, vou puxando eles para eles se acomodarem bem certinho. Vou fazer 2 correntinhas de separação e vou, então, repetir os 5 pontos altos. Feito aqui, então, os bicos de 5 pontos altos, eu vou repetir 3 correntinhas. Vai, aparentemente, ficar parecendo que ele tá aqui, ó, folgadinho. Mas, na próxima carreira, a gente vem, coloca o puff e ele vai se assentar e ficar certinho. Então, eu vou repetir essa sequência aqui por toda a minha volta. Aqui, ó, cheguei ao final, vou mostrar pra vocês, ó, como é que ele tá ficando. Fiz aqui, ó, ele já se assenta, ó, bem certinho agora. Aqui eu fiz, então, o meu último trabalhado aqui com os 5 pontos altos. Já fiz, então, aqui as 3 correntinhas. Eu vou bem aqui, ó, no pezinho aqui, ó, no finalzinho, no primeiro ponto alto onde eu iniciei ali. E faço um ponto baixíssimo. Vou dar uma alongadinha nesse fio aqui, ó, pra mim não perder o trabalho. Venho de trás pra frente e vou puxar ele lá pra trás pra eu fazer, então, aqui, ó, a finalização lá atrás. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou alongar o meu fio e vou cortar. Aí, vai ficar o arremate aqui, ó, por trás. Depois, aqui, ó, vai ficar as 2 pontinhas aonde eu comecei e aonde eu terminei. Eu venho por trás com a agulha e puxo ela aqui, escondendo bem certinho. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o rosa merlot. Eu vou pegar aqui meu fio, meu início aqui, minha ponta. Vou fazer sempre a minha laçadinha na agulha. Vou vir aqui, em qualquer um dos bicos que eu fiz aqui. Vou tirar da minha agulha agora, eu vou começar ele diferente. Vou tirar ele da minha agulha, vou introduzir minha agulha aqui, ó, no primeiro pontinho alto, introduzo a minha agulha, busco aqui minha laçadinha, passo aqui, deixa eu aproximar, tô com a alcinha aqui, então, ó, venho aqui, vou no próximo ponto, busco e tiro. Próximo pontinho, busco e tiro. No próximo, busco e tiro. Vou caminhando aqui em ponto baixíssimo. Esse aqui ele fica um pouco soltinho, que tem a pontinha lá atrás. Depois a gente, na hora de fechar, puxa e ele vai ficar bem firme, bem certinho. Então, fiz aqui, ó, os pontinhos baixíssimos, caminhando aqui pelo meu trabalho. Cheguei aqui no espaço das 2 correntinhas. Dentro desse espaço, eu venho e faço um pontinho baixo, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. Agora, eu tenho novamente os 5 pontos altos aqui, ó. Eu introduzo aqui a agulha no primeiro, busco o meu fio e tiro. Vou no próximo, busco e tiro. Fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer isso em todos os 5 pontos aqui. Ele vai ficar aqui esse detalhe onde eu, ó, caminhei aqui. Aqui, eu cheguei nesse espaço aqui das 3 correntinhas. Aqui, eu vou fazer um puff nessa alcinha aqui, onde eu vou pegar as 2 para esconder. Então, vamos fazer assim, ó. Vou laçar o meu fio e vou abraçar aqui, ó. Vou vir dentro da alcinha rosa, mas já pegando a outra, vai ser abraçada junto, ó. Aqui, e puxo. Laço novamente o meu fio na agulha, venho aqui, busco, alongo, laço,
venho, busco e alongo. Fiz isso por 3 vezes, então vou ficar com as mesmas 7 alcinhas na agulha, igual aqui no pontinho puff de baixo. A alcinha que eu já tinha e as que eu trabalhei. Agora, eu venho, passo pelas 6 primeiras, ficando aqui, ó, somente com 2 na agulha. E agora, eu tiro as 2 aqui novamente. E vou aqui, ó, no primeiro ponto alto novamente, busco e tiro, busco e tiro. E vou fazendo isso até chegar lá na pontinha. Cheguei na pontinha, faço um pontinho baixo dentro daquela alcinha, faço 2 correntinhas, volto nessa alcinha e faço o pontinho baixo. E aí, eu venho bem aqui, ó, no início do primeiro ponto. Ó, se ele desfiar, a gente vai refazer, porque senão vai ficar feio, aquele pontinho desfiadinho. Venho aqui e vou fazendo. Vou caminhando pontinhos baixíssimos até chegar aqui embaixo. Quando eu chegar aqui embaixo, eu vou repetir o puff. Então, eu vou laçar, vou abraçar aqui a alcinha rosa, já abraçando o fio cru também. Laço e puxo e alongo por 3 vezes. Tiro tudo da agulha aqui, deixo somente as 2, agora tiro as 2 aqui. Vou no primeiro ponto e vou fazer novamente. Então, esse aqui eu vou fazer esse trabalhado, então, por toda aqui a minha volta. Cheguei aqui no final, ó, fiz todo aqui o contorno da nossa peça. E aqui no último, então, fiz o ponto puff, finalizei aqui as 2 careiras e eu venho aqui, ó, no pontinho baixo, aonde eu iniciei, lá onde eu subi, puxei ali o meu pontinho de trás, né, no primeiro, faço um ponto baixíssimo, solto a minha agulha, dou uma alongadinha aqui, solto ela, introduzo a minha agulha de trás pra frente, posiciono aqui a salsinha e puxo ela lá pra trás. Aí, eu vou aqui fazer uma correntinha e vou alongar aqui pra mim cortar novamente esse fio aqui, porque eu vou voltar a trabalhar, então, com o meu fio cru. Aí, eu aperto aqui bem, depois eu venho por trás e vou aqui esconder essas pontinhas. Então, aqui tá a nossa base, já tá ficando bem retinha, bem bonita. Vou dar sequência, então, agora com o fio cru. Vou fazer aqui a laçadinha na minha agulha. E vou fazer aqui, ó, por trás do meu trabalho, que eu já fiz, então, o contorno, eu vou começar aqui, ó. Em qualquer um dos bicos, eu vou fazer aqui um pontinho baixo, ó. Aqui nesse espaço que fica aqui onde a gente faz o biquinho aqui, entre os 5 pontos altos, aqui no meio do bico. Então, eu venho aqui e faço aqui um pontinho baixo. Feito o pontinho baixo, eu vou fazer aqui um total de 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Feitas as 10 correntinhas, eu vou no próximo bico, ó, passo aqui a minha agulha, bem nesse espaço aqui que ficou da separação de um bloquinho de 5 pontos altos e outro, e ali eu venho e faço mais um ponto baixo. E vou repetir essa sequência novamente. 10 correntinhas, e aí eu venho no espaço aqui, ó, entre um bico e outro, formando aqui, a gente vai formar esses anéis aqui para dar sustentação pra gente iniciar a próxima carreira. Então, 10 correntinhas, um ponto baixo. Eu vou fazer isso, então, por toda a minha volta. Chegando aqui no final, fiz as 10 correntinhas e vou prender com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo, onde eu iniciei. Então, fiz aqui as alças por trás, que é onde a gente vai trabalhar, então, agora, a nossa próxima carreira. Aqui onde eu estou, que eu fiz o ponto baixíssimo no ponto baixo, eu subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, e nessas 10 correntinhas, eu vou colocar um ponto alto para cada uma delas. Tanto vocês podem vir abraçar a correntinha aqui, e colocar aqui dentro 10 pontos altos, ou vir em cima exatamente aqui da correntinha. Eu prefiro fazer assim, porque eu acho que ele fica mais delicado, mais... fica melhor, ao meu ver. Então, eu venho exatamente dentro aqui, ó, da correntinha, ó, dentro de cada uma, e coloco aqui, então, 10 pontos altos. Um ponto alto para cada uma delas. Então, eu vou fazer isso aqui em todas aqui, as correntinhas aqui da alcinha. Quando eu chegar aqui no ponto baixo, em cima do ponto baixo, eu coloco um ponto alto também. E repito novamente, 10 pontos altos na alcinha de 10 correntinhas e o ponto alto aqui em cima do ponto baixo. Então, não tem aumentos, é só fazer aqui o ponto sobre ponto por toda, então, essa carreira. Cheguei aqui ao final, então, fiz o meu último pontinho alto. Venho aqui onde eu subi as 2 correntinhas para iniciar aqui o meu primeiro ponto. Na segunda correntinha, eu venho e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer aquela finalização de carreira. Então, eu dou uma leve alongada, venho no ponto seguinte, no ponto da frente, de trás pra frente, introduzo a minha agulha, passo essa laçadinha e puxo ela lá pra trás. Aí, dou aquela, ó, aquela ajustadinha aqui pra que eu consiga
voltar e trabalhar. Aqui também eu vou estar pegando as duas alcinhas, tá? Quem quiser pegar só de trás também pega. Eu gosto bastante do detalhe que fica da nervurinha, mas aqui nesse caso eu vou reproduzir exatamente como a Lu fez a peça dela, e aí eu vou fazer igualzinho ela fez. Então, eu vou voltar aqui, ó, no mesmo pontinho onde eu puxei lá pra trás, introduzir a minha agulha, fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou nos pontos seguintes, aqui naqueles 10 pontos altos aonde eu trabalhei em cima da correntinha, e vou fazer um ponto para cada um desses pontos. Então, eu já iniciei no primeiro ponto, então aqui eu fiz 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. O pontinho alto aqui onde a gente fez em cima, que é o do pontinho baixo, que é onde aqui eu colocava aqui da alcinha das 10 correntinhas. Aqui eu vou fazer um aumento, eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer. Então, eu venho em cima do ponto alto, que está em cima do ponto baixo, e faço um ponto alto, normal. Laço novamente, eu vou pegar agora aqui a pontinha do bico do nosso trabalhado aqui, e vou passar aqui, ó, estou com o fio laçado na agulha, ó, vou passar a alcinha aqui e vou prender no mesmo ponto onde eu já fiz um ponto alto. O ponto atrás ali, do ponto, em cima do pontinho baixo. E aqui eu finalizo o meu ponto alto. Então, vocês vão perceber que dentro do pontinho aqui, ó, que é o pontinho exatamente em cima do pontinho baixo, onde eu coloquei aqui para fazer as alcinhas, eu fiz dois pontos altos em cima dele. Um ponto alto, normal, vindo aqui das 10 pontos altos, eu fiz um ponto nele normal, e o outro eu prendi o biquinho aqui do nosso trabalho. Então, eu vou fazer novamente aqui, ó, feito aqui, onde eu prendi, eu venho, ó, no ponto seguinte, cuida para não pular nenhum ponto, e vou fazer aqui 10 pontos altos, para aqueles 10 pontos que estão aqui na alcinha das 10 correntinhas. Então, vou fazer eles ponto sobre ponto até chegar aqui, ó. Novamente, vocês vão identificar. Vamos contar aqui os 10 pontos, o ponto que está exatamente em cima do ponto baixo. Eu vou completar o meu aqui, venho para fazer novamente junto com vocês aqui essa parte do biquinho. Então, completei, ó, os 10 pontos altos, ponto sobre ponto. Cheguei novamente aqui, ó, no ponto alto que está exatamente atrás aqui, que prendeu o meu trabalhado. Então, eu venho aqui, faço nele um ponto alto normal, laço novamente, aí eu pego aquela alcinha das duas correntinhas aqui, ó, bem no biquinho. Passo a agulha e cuido para me colocar exatamente no mesmo ponto, onde eu já fiz um ponto alto. Então, aqui eu vou ter o pontinho de trás no aumento, ó, nem vai dar para perceber, vai parecer, né, fica tudo junto. E já foi feito, então, o pontinho de aumento, e ao mesmo tempo eu já vou prendendo esse biquinho do nosso trabalhado. E aí, sigo, ponto alto sobre ponto alto. Então, vai ser esse processo por toda aqui a careira, já prendendo os bicos e ao mesmo tempo fazendo aqui um pontinho de aumento. Cheguei aqui no final, fiz os 10 pontos altos aqui na última, essa parte da última alça, e eu tenho aquele pontinho, que é exatamente o pontinho em cima do ponto baixo, onde na carreira anterior eu fechei ele com ponto baixíssimo. Então, eu venho nesse pontinho aqui também, ele vai ter essas duas alcinhas ali bem visíveis, faço um ponto alto, laço o fio, venho aqui, ó, eu vou fechar o último biquinho que tá faltando. Então, passo a agulha pelo biquinho, localizo ali onde que tá o pontinho, e faço aqui um ponto alto nele também. Agora, eu venho aqui na correntinha, onde eu subi, ó, o ponto baixo e a correntinha, que é o meu primeiro ponto alto, e faço aqui um ponto baixíssimo, então, finalizando aqui, fechando essa careira. Olha como que fica o trabalho, ó, todos os bicos já fechados aqui, fica arrumadinho, ele já se assenta, porque aí já tá preso aqui os bicos do nosso trabalhado aqui. Aqui agora eu vou alongar o meu fio e eu não vou ir no ponto seguinte, porque aí vai ficar confuso a quantidade aí para vocês. Mas eu vou começar também com um pontinho baixo, que eu acho que fica mais discreto, não fica aquela marcação das correntinhas subindo. Então, nesse pontinho exatamente onde eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, eu dou uma leve alongadinha para mim não perder esse ponto, solto ele da agulha e venho com a minha agulha, ó, de trás para frente, exatamente nesse mesmo pontinho, onde eu finalizei o ponto baixíssimo, não no seguinte. E passo aqui a minha alcinha e puxo ela lá pra trás. Aí, eu tô aqui, ó, ajusto ela bem, volto nesse pontinho, faço o meu pontinho baixo e a minha correntinha, que equivale, então, ao meu primeiro ponto alto. Feito aqui, então, minha ponto baixo e a correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto, vou laçar o meu fio, vou no ponto seguinte, faço um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto, mais um e mais um. Fiquei aqui com o total, ó, eu sempre vou contar essa correntinha e esse ponto baixo como o meu primeiro ponto. Então, aqui eu já tenho 5 pontos altos
E no próximo, que vai ficar bem no meio, porque como a gente colocou um aumento aqui, nessa careira, entre um ponto marcado e outro aqui do bico, eu fiquei com 11 pontos. Então, fiz 5 pontos altos. No ponto do meio, que é o meu sexto ponto, eu vou colocar um aumento. Eu vou fazer, então, aqui 2 pontos altos no mesmo espaço, estão vendo? Nos próximos 5 pontos que restaram, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, esse aumento ele vai ficar exatamente no meio, bem certinho no meio, porque a gente ficou, então, com 11 pontos altos na carreira anterior, entre aqui, eu vou contar sempre entre esses pontos que pegou aqui o biquinho, porque a gente colocou um aumento ali. Então, eram 10, ficaram 11. Então, bem certinho, ó. 2, 4, 5, um aumento e 5, um aumento. E eu cheguei aqui no meu ponto, que é aquele ponto alto onde eu prendi o bico. Aqui nele, então, eu vou vir e vou fazer um ponto alto em relevo. Eu vou laçar o meu fio, vou vir por baixo desse ponto, o ponto alto onde eu fiz no biquinho ali, passar minha agulha aqui por baixo, buscar o meu fio, e aqui eu finalizo o meu ponto alto, então ele vai ficar aqui em relevo. Aí, eu venho no primeiro ponto ali dos pontos da carreira anterior e vou fazer novamente a repetição de 5 pontos altos, 4 e 5. Conferir, fiz 5 pontos altos, no pontinho do meio, no ponto seguinte, eu faço 2 pontos altos juntos. E vai me sobrar aqui novamente 5 pontos altos, aí eu vou fazer eles e vou fazer o meu ponto em relevo, então, também lá no próximo ponto que fica exatamente em cima ali do meu bico. 4, aqui, 5, vou fazer mais esse aqui no vídeo, então, ficou bem certinho. E aí, eu venho, laço o fio, venho aqui, ó, introduzo minha agulha por baixo, abraço esse ponto, puxo aqui e finalizo o meu ponto alto. Então, vou fazer isso por toda a volta. Então, cheguei aqui ao final, fiz o último ponto alto, e aqui eu tenho o ponto, quando eu vou fazer o ponto relevo, que é o meu último ponto. Então, eu venho aqui por baixo, assim, busco meu fio, e finalizo aqui o ponto em relevo, venho aqui na minha correntinha, de onde eu fechei, onde eu iniciei, e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Dou aquela alongadinha no meu fio, venho no mesmo ponto, introduzo a agulha de trás pra frente, posiciono essa laçadinha e puxo ela lá pra trás. Aqui atrás eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, porque eu vou vir trabalhar agora com uma outra cor. Então, eu vou aqui dar uma alongada, cortei, e vou trocar. Agora, eu vou voltar a trabalhar com a cor aqui, o meu rosa merlot, para fazer um detalhe, aí vocês podem fazer o detalhe na cor que vocês preferirem. Eu vou fazer aqui, então, a minha laçadinha inicial. Vou vir, pode ser em qualquer ponto, eu vou começar aqui aonde eu finalizei mesmo, para que já fique os arremates todos na mesma posição. E aqui eu vou, então, introduzir aqui o meu ponto, bem no pontinho aqui onde eu finalizei, eu venho e faço aqui um pontinho baixo. Vou no próximo ponto, um pontinho baixo. E aqui eu já vou levando os 2 fiozinhos para esconder. Como é ponto baixo, ele fica bem fácil de esconder, fica bem firme. Então, aqui eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo sobre cada um dos pontos altos, até eu chegar aqui no meu ponto relevo, aí eu vou vir mostrar para vocês como que eu faço nessa parte. Então, eu cheguei aqui, ó, no meu ponto relevo, eu fiquei um total aqui de 12 pontos baixos. E aqui eu vou fazer um ponto baixo em relevo também. Então, ó, não tenho laçado nada na agulha, eu só venho aqui, ó, assim como eu fiz o meu ponto alto, ó, passo por baixo aqui, busco o meu fio aqui e finalizo aqui o meu ponto baixo. Ele vai ficar em relevo aqui também. Venho, ó, no primeiro pontinho que eu tenho ali, na sequência, e faço ponto baixo. E vou repetindo. Então, é ponto baixo sobre cada ponto baixo, não vai ter aumento. E a diferença é que aqui no pontinho relevo, ao invés de a gente fazer em cima do ponto, a gente vai abraçar o ponto, assim como eu fiz na parte do ponto alto. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira. Chegando aqui no final, eu finalizei, então, ó, todo o contorno, e tem aqui o meu último ponto, que é o ponto em relevo, eu venho nele também, por baixo aqui, abraço ele, e faço o ponto baixo em relevo, e aí eu vou vir aqui, ó, no pontinho baixo onde eu iniciei, faço aqui um pontinho baixíssimo, eu vou introduzir minha agulha de trás pra frente, puxar essa laçadinha lá pra trás, aperto ela bem, faço uma correntinha, e aqui também eu vou cortar essa cor, porque a próxima vai ser com o cru, a minha cor da base. Então, aperto bem aqui, e tá finalizado aqui o contorno, ó, já tá ganhando uma forma. Agora, eu vou voltar a trabalhar, então, com o meu fio cru, vou fazer a minha laçadinha na agulha. Posso começar também em qualquer um dos pontinhos, eu vou vir exatamente aqui onde eu finalizei, que eu já vou escondendo, vou levando os 2 pontinhos juntos.
Então, eu introduzo a minha agulha aqui, fazendo um ponto baixo, aperto bem aqui, e vou fazer aqui uma repetição de pontos baixos, para que fique bem firme aqui, essa carreira dê um detalhe diferente. Então, eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo aqui da carreirinha anterior. Não terá aumentos aqui também, é só repetição de pontos baixos. Aqui eu já levei os fiozinhos para esconder, e eu vou fazer isso por toda a minha volta. Aqui é onde eu fiz, vou chegar aqui para mostrar para vocês, ó, o ponto baixo em relevo na carreira rosa. Nessa carreira aqui, eu não vou fazer ele em relevo, eu vou pegar ele aqui, ó. Outra carreira anterior, eu não fiz ele em relevo. Aqui eu venho aqui e faço um ponto baixo normal. E vou seguindo, sem aumentos, apenas ponto baixo sobre cada um dos pontos baixos da carreira anterior. Não se preocupe, ele não vai emborcar, vai ficar bem certinho. Então, aqui eu vou concluir essa carreira também. Então, gente, cheguei aqui ao final, ó, fiz o pontinho baixo, normal, em cima do ponto baixo em relevo da carreira rosa. E aí, eu venho aqui, ó, no pontinho baixo onde eu iniciei, e faço um ponto baixíssimo. Dou uma leve alongada, venho nesse mesmo ponto, introduzo a minha agulha de trás para frente, passo essa laçadinha e vou puxar ela lá para trás para mim começar a fazer a próxima carreira. Eu tenho aqui, ó, eu consigo trabalhar com ela, eu vou voltar nesse mesmo ponto onde eu puxei o fio lá para trás, buscar o meu fio, aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazer agora ponto alto sobre cada um dos pontinhos baixos da carreira anterior. Aqui eu vou fazendo ponto alto até eu ficar com um total de 6 pontos altos. Fiz 6 pontos altos, no ponto seguinte eu vou fazer um aumento, para que a minha peça não fique repuxada. Então, 6 pontos altos, contando esse do início aqui, e no seguinte, então, 2 pontos juntos. Agora, aqui vai ficar 5, vou fazer mais 5 pontos altos, porque aqui eu tenho um número par, então, ele vai ficar de um lado, ele vai ficar 6 pontos do aumento, e do outro lado, ele vai ficar 5. Então, fiz aqui o meu aumento, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e aqui é o pontinho exatamente em cima dos pontos que a gente vinha fazendo em relevo. Em cima desse ponto, eu vou também fazer mais um aumento. Então, aqui eu venho e coloco 2 pontos altos juntos. Feito o meu aumento aqui em cima dos pontos em relevo, eu vou repetir, vou fazer 6 pontos altos. Vamos lá, eu fiz 4, 5, 6. Aí, no próximo, eu faço um aumento, então, faço 2 pontos juntos e vai me restar 5 pontos. Então, o importante é que vocês coloquem um aumento no meio aqui, então, vocês vão colocar 5 pontos de um lado e 6 do outro, porque ele é par, então, mas não vai ter problema você tendo um aumento aqui, para que ele não fique repuxado. E exatamente em cima do pontinho que vem aqui, ó, em cima do ponto em relevo, vocês vão colocar mais um aumento, tá? Então, vai ter um total aqui de 24 aumentos em toda a volta, porque a gente vai ficar com 12 bicos, em cima de cada bico um aumento, e entre meio aqui, ó, um bico e outro, dessa parte de relevo, vai ter mais um aumento, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta. Aqui eu cheguei pertinho do final, fazendo então os pontos altos, e aqui eu só vou mostrar para vocês não esquecerem desse aumento, que é o último ponto, é o ponto onde a gente vem ali com o relevo. A gente fazia o relevo nas carreiras anteriores. Então, agora eu venho aqui, faço 2 pontos juntos, aí sim está completo agora. Vou na correntinha, faço um ponto baixíssimo, dou uma leve alongadinha, introduzo a minha agulha, ó, de trás para frente, no mesmo pontinho onde eu fechei com ponto baixíssimo, passo essa laçadinha e puxo ela lá para trás. Deixo ela confortável aqui, com um espaço que eu consiga voltar nesse mesmo ponto e fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, essa próxima carreira agora, ela vai ser somente pontos baixos, só para que dê uma firmeza, a gente vai depois fazer uma trancinha com o fio dourado, então é importante que tenha aqui um ponto bem firme, para não ficar feio e repuxado. Então, aqui é ponto baixo sobre cada um do ponto alto, não vai ter aumento. Então, eu tenho aqui um total de 180 pontos, se vocês quiserem contar aí, 180 pontos altos, e eu vou fazer aqui ponto baixo, um ponto para cada um desses pontos altos, vai permanecer, então, os 180 pontos. Então, vou adiantar aqui os meus e já volto aqui para mostrar. Finalizei aqui a carreirinha toda de pontos baixos, aí eu venho aqui no primeiro pontinho onde eu iniciei, aqui tem as 2 alcinhas, fecho com ponto baixíssimo e vou finalizar da mesma forma, todas as outras vezes, outras carreiras, solto meu fio, puxo ele lá para trás, deixo ele, ó,
posicionado aqui e volto nesse mesmo pontinho, busco, faço um ponto baixo e aqui vou fazer uma correntinha, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, no próximo ponto alto e ponto alto. Total de, ó, contando com o primeiro aqui, fiquei com um total de 5 pontos altos, um para cada ponto da carreira da base. Faço 3 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou pular um pontinho apenas da minha base e vou repetir aqui o bloquinho de 5 pontos altos. Então, aqui fiz 2, 3, 4, 5. Fiz o bloquinho de 5 pontos altos, faço 3 correntinhas e, novamente, pulo um ponto da base e vou fazer mais um bloquinho de 5 pontos altos. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Vou fazer toda ela e volto aqui, então, para finalizar. Então, aqui eu concluí aqui essa parte dos bloquinhos e ele dá bem certinho. Então, com os 180 pontos que a gente tinha, ele vai ser múltiplos de 6, porque a gente vai usar 5 pontos altos e vai pular o pontinho. Então, múltiplos de 6, ele vai dar bem certinho aqui. Eu fiz os últimos 5 pontos altos e tenho aqui, ó, um pontinho que é exatamente onde eu tenho que pular. Fiz as 3 correntinhas, aí eu vou vir, ó, bem em cima aqui, ó, da correntinha aqui do primeiro ponto alto e vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Aí eu vou puxar essa alcinha lá pra trás, pra mim arrematá-la lá atrás, que agora a gente não vai mais trabalhar com essa cor crua. Puxei ela pra trás, faço aqui uma correntinha, alongo e corto aqui, porque agora eu vou vir trabalhar com o fio verde. Aí eu aperto bem. Uma dica que eu não dei, ele fica um trabalho grande, tá? Quem quiser deixar ele, vou até afastar pra vocês verem. Aqui, ó. Como ele já fica um trabalho bonito, quem gosta de uma peça mais simples, não quiser colocar detalhe, nada, mas quiser fazer essa parte aqui, ó, fica muito bonito, e num tamanho muito bom, fazer até aqui, ó, até essa carreirinha de ponto baixo. Tirando essa última que eu fiz aqui, ó. Ele já vai ficar num tamanho bem bom, ele fica grande e ele vai ficar bem firme, porque ele é ponto baixo, terminando com ponto baixo aqui, ali ele fica com 40 centímetros. Então, para quem quer uma peça mais simples, eu achei uma ideia legal manter esse trabalhado aqui, até a carreira do ponto baixo aqui fica excelente para usar também. Mas nós vamos fazer aqui, para quem gosta de um trabalho maior, pode usar como um mini centrinho também, que ele vai ficar bem bonito. Agora eu vou trabalhar, então, a parte com o fio verde. Então, eu vou vir aqui com o meu fio verde, vou fazer a minha laçadinha inicial e já vou iniciar fazendo um ponto alto. Nós podemos começar aqui em qualquer um desses espacinhos aqui das 3 correntinhas, tá? Aqui o meu ficou com um total de 30 espacinhos desses aqui. Em qualquer um deles a gente vai começar. Então, eu tenho a minha laçadinha aqui na agulha. Então, já com a laçadinha na agulha, eu laço aqui e venho aqui dentro da alcinha, busco o meu fio e faço aqui um ponto alto. Depois a gente vai esconder esse fiozinho aqui. Vou fazer aqui um total de 5 pontos altos. Então, eu tenho 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos altos, eu vou soltar aqui, dou uma leve alongadinha, solto do meu fio, minha agulha. Venho aqui, ó, bem no comecinho aqui do primeiro pontinho alto e busco aquela laçadinha lá e tiro aqui, fazendo aqui uma pipoquinha. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. Aqui eu venho e afasto um pouco essa pipoquinha, porque eu preciso colocar mais uma aqui dentro. Então, ó, dou aquela apertadinha aqui e vou fazer mais uma pipoquinha aqui. Então, vou fazer 5 pontos altos. 3, 4, 5. Novamente, ó, dou uma alongadinha, solto da minha agulha, venho no primeiro ponto, busco essa laçadinha e puxo, fechando a minha pipoquinha. Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Onde a gente tem o bloquinho de 5 pontos altos, no pontinho do meio, que vai ficar bem certinho, bem ao centro. Aqui eu faço um ponto baixo, faço mais 2 correntinhas para subir e já venho no próximo espaço repetir, então, esse mesmo trabalhado aqui. Uma pipoquinha de 5 pontos altos, 3 correntinhas, volto com a pipoquinha no mesmo espaço. 2 correntinhas, um ponto baixo no pontinho do meio aqui dos 5, subo 2 correntinhas e retorno a fazer as pipoquinhas. Vou fazer isso em todos esses espaços aqui da minha volta. Vou chegando aqui ao final dessa parte verde, eu fiz então o meu último bloquinho aqui, meu Vzinho de pipoquinhas, então faço 5 pipoquinhas, 5 pontos altos, né, fechando que forma uma pipoquinha, 3 pontos altos, e a pipoquinha de 5 pontos altos novamente. 2 correntinhas, e aí eu vou aqui no último bloquinho que tem aqui de 5 pontos altos, bem no meio dele, eu faço aqui um ponto baixo, subo 2 correntinhas e vou aqui bem
no comecinho aqui, ó, no primeiro pontinho aonde eu iniciei, aqui eu introduzo a minha agulha. Aqui, deixa eu achar o pontinho aqui, o pontinho alto onde eu comecei. Introduzo a minha agulha, faço aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha e alongo o meu fio pra mim tá arrematando aqui, cortando. Aperto bem, aí que eu fiquei com os 2 fiozinhos, depois eu faço nozinho e puxo eles por trás, entre os pontos. Vou vir agora com o meu fio rosa merlot, vou fazer aqui a minha laçadinha. E vou começar em qualquer um desses espaços aqui das pipoquinhas, entre as pipoquinhas. Eu venho aqui já com a laçada na minha agulha e faço dentro do espaço aqui um ponto baixo. Vou subir 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço meu fio, vou voltar na quarta correntinha aqui das 6. Então, 1, 2, 3, 4. 4 ao contar da agulha. E dentro dela eu vou fazer 3 pontos altos, porque aí com as correntinhas que eu virei, eu já vou ficar com 4. Fiz aqui. Laço meu fio e vou na próxima, argolinha livre, aqui das correntinhas que eu tenho, e faço aqui 4 pontos altos. 3 e 4. Ele já vai dando essa enroladinha aqui, que é normal para formar o botãozinho. Na próxima correntinha e última aqui que eu tenho livre, eu venho e faço mais 4 pontos altos dentro dela. 2, 3 e 4. Então, eu fiquei com um total de 12 pontos altos aqui. Ele vai dando essa enroladinha. Aí, automaticamente, ele vai enrolar, mas a gente dá aquela arrumadinha aqui, enrola. E aí, você vai segurar apertadinho e vai ver. Vai ter essas 2 alcinhas aqui, ó. Aqui é o fio escuro, ó, mas vai dar pra ver, ó. Onde alcança a agulha aqui, ó. Depois que o botãozinho enrolou, vai ficar essas 2 alcinhas aqui. Eu passo a minha agulha, busco meu fio e tiro aqui com um ponto baixíssimo bem apertadinho. Feito isso, eu venho aqui, ó, no mesmo espaço onde eu fiz o ponto baixo pra subir as 6 correntes e faço aqui um ponto baixo. Já vai ficar aqui esse rococó. Botãozinho, enfim, enroladinho. Faço 2 correntinhas e vou no ponto baixo da carreira anterior aqui. Faço o ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui na carreira verde, onde a gente fazia aqui nos 5 pontos do meio, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e vou para o próximo espaço aqui das pipoquinhas. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço o fio, volto na quarta a contar da agulha. Então, 1, 2, 3 aqui na quarta. E vou repetir, vou fazer aqui 3 pontos altos na primeira correntinha. Na segunda correntinha aqui do meio, eu faço 4 pontos altos. 4. E na última livre aqui, eu faço mais 4. Totalizando, então, os 12 pontos altos, contando com as correntinhas que a gente virou. 4, falta 1. Então, fazendo isso, ele vai dar essa leve enrolada, eu venho, deixo ele bem enroladinho pra mim conseguir visualizar aqui, ó. Quando você enrolar, ó, enrolar ele aqui, você vai ver, vai ficar essa alcinha aqui, ó. Eu venho aqui, ó, busco aqui e faço um ponto baixíssimo, bem apertadinho. E aí, já venho aqui, nesse espaço, e faço o ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou no ponto baixo do meio e vou seguindo. Então, vou repetir isso por toda a volta aqui, nesses espaços aqui das pipoquinhas. Então, finalizando aqui a carreira, eu fiz o meu último botãozinho, fiz as 2 correntinhas, o pontinho baixo em cima do pontinho baixo, 2 correntinhas e venho aqui, ó, no pontinho baixo onde eu iniciei ali o meu trabalho, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, alongo meu fio e corto. Aperto bem aqui para ele não escapar. E aqui tá pronto, então, a parte dos nossos botõezinhos. Agora, vamos para a última carreira, que eu vou fazer, então, aqui no verde, o mesmo verde aqui das pipoquinhas. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, a minha laçadinha inicial. E vou vir aqui em cima desse pontinho baixo. Vou começar exatamente aqui, pode ser em qualquer um dos pontos baixos. Aqui, deixa eu ver esse ponto baixo no verde e ponto baixo no rosa. Vou fazer aqui também o ponto baixo com o verde. E vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Volto nesse pontinho baixo, faço mais um pontinho baixo. 8 correntinhas. 5, 6, 7, 8 correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, vou fazer 5 correntinhas novamente. 2, 3, 4, 5. Volto nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Aquela famosa folhinha maravilhosa, criação do Marcelo Nunes. Fica assim, ó, uma graça. 5 correntinhas, ponto baixo. 8 correntinhas, ponto baixo. 5 correntinhas, ponto baixo.
Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou prender aqui. Vocês vão virar aqui onde tem o nosso botãozinho, tem aqui, ó, os 2 pontinhos baixos. Aqui é o que a gente começou e aqui é o que a gente finalizou. Entre meio eles tem a alcinha verde, ó. Aqui deixa eu puxar que tem os fios que eu não arrematei para não atrapalhar. Toda a alcinha aqui, ó, todo botãozinho atrás vai ter 2 pontos baixos aqui, ó. Um e esse aqui é o outro. Entre meio eles, eu venho aqui, passo a minha agulha, ó, na alcinha verde e faço aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e venho aqui, ó, no pontinho baixo novamente e repetir aqui a folhinha. Vou fazer mais essa aqui junto, porque eu quero mostrar nesse botãozinho aqui onde não tem os arremates, para vocês verem certinho. 4, 5, 6, 7, 8. Prendo com ponto baixo na próxima. E prendo com ponto baixo. Vou mostrar aqui então para vocês. Fiz a folhinha. 2 correntinhas de separação, ó. Dou aquela jogadinha aqui, vou dobrar meu botãozinho pra frente. Vai ter essas alcinhas aqui, ó. 2 alcinhas é do primeiro ponto baixo, as outras 2 que aparecem aqui, ó, vou aproximar, é do outro ponto baixo. Eu vou introduzir minha agulha entre meio aqui, ó. Vai ser bem fácil, vai estar vazadinho aqui, ó. Introduzo minha agulha aqui no meio, na alcinha das correntinhas verde, e prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas, e aí eu vou pro próximo ponto baixo, pra seguir aqui, então, formando as folhinhas. Depois a gente vem e acerta, e aqui eu vou arrematar aqui, pra ficar mais acabado, melhor, certinho. Então, eu vou fazer isso por toda a volta, vai ser essa repetição aqui, que é a última carreira aqui das folhinhas, então. Depois de fazer isso, eu já vou terminar aqui e vou voltar com a peça finalizada, então, já vou passar o próximo passo aqui pra vocês também. Então, vocês vão fazer aqui as folhinhas, finalizar. Pra finalizar a carreira de folhinhas, vocês vão fazer a última folhinha, 2 correntinhas, prender com ponto baixo, 2 correntinhas e prende com ponto baixo aqui onde a gente iniciou, bem no cantinho aqui, e pode cortar, arrematar, fazer todos os arremates. O detalhe do fio encanto, a gente vai passar aqui, bem no pezinho aqui da carreira de ponto alto e ponto baixo, e aqui também, ó, depois da carreira de ponto alto e ponto baixo aqui na cor cru. É opcional, pode usar o fio dourado ou pode usar qualquer outro fio que você queira, e também se não quiser fazer, não vai ter problema. Então, eu vou pegar o meu fio encanto, eu vou mostrar já, porque aí eu vou adiantar o meu aqui e vou voltar com a peça toda pronta. Então, já vou deixar aqui certinho. Deixa uma boa quantidade de fio encanto, porque ele é liso, então é complicado para trabalhar com ele. Como que vocês vão fazer? Vão fazer a laçadinha e vão soltar da agulha. Vou fazer aqui na parte do meio, para que não fique os fios ali atrapalhando. Então, aqui onde eu tenho a alcinha, ó, do ponto alto, aqui eu tenho a carreira do ponto alto e a carreira do ponto baixo, nessas alcinhas aqui eu vou colocar um detalhe dourado. Eu vou introduzir em qualquer um dos espaços aqui, ó, a minha agulha, e estou com o meu fio dourado aqui atrás, ó, e eu vou encaixar ele na agulha aqui. E vou puxar ele aqui até ele sair. Agora, eu vou me posicionar aqui para trabalhar com ele. Aí, eu tô com a laçadinha aqui, eu vou no próximo ponto, e ó, e laço lá atrás o meu fio. E tiro. Vou no próximo, busco e tiro. Vou no próximo. Então, não tem segredo, é ponto baixíssimo, a gente vai estar caminhando com esse fio aqui, ó. E ele vai dar esse detalhe aqui. Então, eu só vou fazer aqui, ó, eu tô com a minha mão por trás, segurando o fio lá pra mim trabalhar. E aqui na agulha, então, eu venho a cada pontinho e eu vou buscar o fio. Eu tô com o dedo atrás, então, eu já vou posicionando certinho, eu sei onde é que tá o fio. E vou fazendo esse processo aqui, vou caminhando. Vou fazendo isso por toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu vou dar uma falada bem rápida nessa parte, porque a maioria das pessoas já conhece, então é só pra quem não sabe como que é, pra se entender um pouquinho. Mas não é difícil, assim que você começar a fazer, você vai entender. Quando eu fizer no último aqui, eu venho nesse aqui, onde eu já iniciei, e faço também, e aí puxo lá pra trás. Aí eu puxo a pontinha, dou uma boa alongada nela, pra que ela fique assim, e aí eu faço o arremate bem bonitinho, eu vou passando com o fio entre os pontos por trás, e faço, então, corto por trás e passo uma colinha. Então, esse é o detalhe dourado, que vou fazer tanto aqui, quanto aqui entre, ó, nessa mesma situação aqui, ó, em cima aqui, ó, desse pontinho baixo aqui, ó, ele vai ficar os pontinhos aqui bem certinho, é bem fácil de trabalhar. Então, eu vou agora, então, adiantar a minha parte dourada, vou finalizar, e vou finalizar aqui também, e aí já volto com a peça toda pronta pra mostrar pra vocês, combinado? Muito bem, pessoal, finalizada totalmente a minha peça, como eu falei pra vocês. Então, eu já ia passar aqui, já passei a carreirinha do dourado, aqui a carreirinha do dourado também.
terminei toda a parte aqui das folhinhas, já fiz a blocagem, onde eu venho e borrifo, então, a água com amaciante, passo ferro do lado direito, passo do lado avesso, aqui tem a minha, já coloquei a minha etiqueta também, e finalizar, então, a nossa peça. O meu ponto aqui, trabalhando com o fio 6, ele ficou medindo 47 centímetros, então, ficou um tamanho grande, para quem gosta aí do americano no suplá maior, é uma opção. Ou você pode usar também como um mini centrinho de mesa, fica muito bonito também, para você colocar em uma mesinha de centro, né? Ficou um tamanho maior, então dá para usar tranquilo assim. Ou para quem gosta mesmo de suplá maior, então tá aqui a opção. E se você for trabalhar então com o fio, um fio 4, pode estar trabalhando então com o fio 4 aqui, barroco, e nos multicolor trabalhar com o fio Duna, ele vai ficar um pouquinho menor. Não vou saber dizer que medida, mas ele já vai ficar menor, caso você queira mesmo fazer esse modelo e acho que aqui no fio 6 ficou muito grande. Então, é essa a aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer, me marca, marca a Lucineide, que é a criadora aqui dessa peça. Eu reproduzi fielmente a todos os pontos e as medidas que ela colocou para ajudar ela. Então, você curte, compartilha e marca a gente pra gente estar acompanhando também o trabalho de vocês. Certinho, pessoal? Grande abraço, até a próxima!